E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais! Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Tchutim Podcast, exatamente. Você é o nosso convidado especial. Senta aqui com a gente, puxa a cadeira, que hoje tem Palavra de Deus. Não se esquece, se você não se inscreveu, já se inscreve, compartilha esse link com todo mundo, comenta aqui embaixo, que o seu comentário é muito importante pra gente. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre a história de um homem que teve a sua vida transformada, teve a sua história mudada. E não só a sua, mas a história de toda uma nação, porque ele fez uma boa escolha para a sua vida, a melhor de todas. Ele escolheu pelo Senhor. A história que eu quero falar com você é sobre a história do rei Ezequias. Mas antes de falar dele mesmo, eu quero te contar um pouco da história por trás dele. Depois da divisão do reino de Israel e o reino de Judá, por causa do pecado ali do rei Salomão, de como ele deixou as coisas corruptíveis entrar no reino de Israel, houve a divisão do reino do norte e do reino do sul, do reino de Israel e do reino de Judá. E esses dois reinos, eles passaram por momentos muito difíceis, porque em muitos momentos da história dos seus reinados, eles viravam as costas para Deus. Eles endureciam seus corações para Deus e para as coisas, para os princípios do Senhor. E sobre eles viam opressões, maldade, viam violência de outros povos, guerras com outros povos, porque eles não faziam o que era bom aos olhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, isso muda todas as coisas. Imagine você ter a sua história escrita e no final dizer e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é muito maravilhoso. Mas o rei Ezequias, ele não teve o melhor exemplo dentro de casa. O rei anterior, o seu pai, o rei Acais, ele não foi um rei justo, não foi um rei bom para o seu povo. Ali no reino de Judá, ele adotou a idolatria, ele aderiu à idolatria, ele se espelhava nas nações corruptas da terra. Chegou ao ponto mais absurdo dele sacrificar seu próprio filho aos deuses pagãos. Então, esse foi o contexto, o pano de fundo da vida do rei Ezequias. Ele não teve bons exemplos, ele viveu e cresceu vendo essas coisas, mas não é porque ele viveu e cresceu vendo essas coisas que ele precisava continuar vivendo as mesmas coisas, fazendo, reproduzindo as mesmas coisas. E isso nos ensina que nós também podemos quebrar um padrão que tem sido reproduzido na nossa família, na nossa história. Nós podemos começar uma nova história, um novo tempo, uma nova cultura em Deus, porque no Senhor há novidade de vida, porque no Senhor nós podemos viver coisas novas. Talvez hoje você seja a primeira geração de crentes na sua casa, de cristãos convertidos. Talvez hoje você possa escolher e dizer: Senhor, eu quero te aceitar, te receber na minha vida e ser a primeira geração que cultua o Deus vivo, que levanta um altar ao Senhor, um altar de adoração ao Senhor, que cria uma nova cultura dentro da sua família. Quem sabe hoje a sua escolha pode atingir as gerações futuras, as gerações que vão surgir depois de você, a sua descendência. Talvez uma escolha sua possa hoje quebrar um padrão que tem sido reproduzido e você pode iniciar algo novo, uma história nova em Deus. E assim o rei Ezequias, ele continuou fazendo boas escolhas. Ele eliminou a idolatria no meio do povo. Ele restaurou e purificou o templo do Senhor. Ele pôde restabelecer a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Essas boas escolhas mudaram a história do reino de Judá. Essas escolhas mudaram não só o reino, mas também toda a vida do rei Ezequias, porque agora eles podiam usufruir da presença de Deus. E não só da presença de Deus, que já é maravilhoso demais, que é suficiente para as nossas vidas, mas eles também usufruíram das bênçãos do Senhor sobre aquele tempo. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 16, nos mostra algo que aconteceu depois dessas boas escolhas do rei Ezequias para o povo de Judá, para o seu reinado de seguir ao Senhor. A Bíblia fala que os sacerdotes entram no templo, entram na casa do Senhor e tiram para fora as coisas impuras. Hoje nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas resolveu habitar dentro de mim e dentro de você. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templos do Senhor.
Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje, nesse dia, é: o que precisa ser tirado para fora do templo do nosso coração? Quais são as coisas impuras que precisam ser tiradas? Porque a partir do momento em que eu entrego a minha vida ao Senhor, eu digo: Senhor, eu preciso do Senhor, habita no meu coração, mora em mim, transforma a minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A partir desse momento, eu passo a ser templo do Senhor. E quando eu passo a ser templo do Senhor, se inicia um processo de transformação e santificação na minha vida. E esse processo de santificação e transformação nada mais é do que tirar para fora as coisas impuras. É tirar coisas que existem dentro do nosso coração, dentro desse templo, mas que não deveriam estar ali, que precisam ser tiradas para fora. E talvez seja o nosso temperamento, talvez um pouco destemperado, talvez seja a falta de perdão, talvez seja a soberba que habita dentro de nós, talvez seja o posicionamento errado, os pensamentos, a mentalidade errada. Eu não sei o que é que precisa ser tirado para fora, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo, ele nos ajuda a identificar essas coisas e nos ajuda a tirar essas coisas para fora do nosso templo, do templo em que ele habita. Mas uma coisa é certa: nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como eu dizer que eu sirva a Deus, que eu sirva ao Senhor e continuo vivendo uma vida de pecado. E continuo escolhendo guardar, jogar ali para debaixo do tapete os pecados que eu não quero abrir mão. Não adianta eu dizer que sirvo ao Senhor e continuo guardando os pecados de estimação. Nós precisamos dizer a quem servimos. Será que temos servido ao Senhor mesmo? Ou será que temos servido aos ídolos? Será que temos servido aos cantores gospel? Será que temos servido aos influencers? Será que temos servido a nós mesmos? Porque tem uma frase do reformador que fala que nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós precisamos estar em observância daquilo que tem realmente reinado no nosso coração, que é que tem tomado o trono do nosso coração. E dizer como o rei Davi disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e converte a ti. Nós precisamos analisar o nosso coração e saber para onde nós estamos caminhando, a quem dizemos que servimos. E também nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que é impuro, porque nós somos templos do Senhor e precisamos purificar esse templo, santificar a nossa vida. E depois de tudo que eu estou dizendo aqui, você provavelmente vai pensar que a vida do rei Ezequias estava uma maravilha, já que ele colocou tudo em ordem, já que ele adorava ao Deus vivo, já que ele governava segundo as leis do Senhor. Então tá tudo maravilha, ele não vai viver nenhuma situação difícil, tá tudo tranquilo. Na verdade, se você pensa isso, você está errado. Porque não é porque Deus está conosco que isso é garantia para não vivermos dias difíceis. Na verdade, isso é garantia de passar por todos os dias difíceis, mas ao lado do Senhor. Mas os dias difíceis virão. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias não exclui nenhum dia. Todos os dias não exclui os dias mais difíceis. Todos os dias não exclui aquele dia que você achou que não conseguiria mais, que não era mais capaz. Todos os dias da sua vida o Senhor está com você. Se você pensar no dia mais feliz da sua vida, Jesus estava lá. Se você pensar no dia mais emocionante da sua história, também Jesus estava lá. No mais triste, ele estava lá porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração e eu sei que eu não estou sozinha. Ainda nos dias difíceis eu não estou sozinha. E chegaram também os dias difíceis para o rei Ezequias. E um deles, com certeza, foi quando ele precisou encarar o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Não sei se você já ouviu falar, mas é um rei cruel. Foi um rei marcado na história pela sua crueldade com os povos inimigos. Diz que ele torturava, escravizava, ele arrancava membros dos corpos dos soldados do povo inimigo. E esse rei tão mau, tão cruel, com um exército poderoso e gigantesco, agora estava atacando e sitiando as cidades fortificadas de Judá. Sim, ele estava indo contra o rei Ezequias. Certamente aquilo parecia uma batalha perdida, parecia algo assim determinado de que eles seriam vencidos. Aquele rei Senaqueribe e todo o seu povo era muito mais numeroso do que o exército de Judá.
Mas sabe, os problemas muitas vezes chegam a nós e já ficamos desanimados. Muitas vezes nós olhamos para o problema, para o tamanho da luta e já entregamos os pontos, já achamos que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir e simplesmente desistimos. Muitas vezes o problema sequer chegou até nós e já entramos em desespero, mas eu quero te falar que a nossa postura diante das dificuldades, diante dos dias difíceis, eles dirão muito ao nosso respeito. Eles mostrarão muito quem somos nós. E eu quero ler para você a postura como o rei Ezequias lidou com essa situação. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 32, versículo 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aí ele falou, olha, com eles, com esse povo está o braço de carne, mas conosco está o Senhor Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, o grande eu sou. Você consegue entender isso? Do lado do inimigo, do lado do nosso adversário está o braço de carne, mas conosco está alguém que pode todas as coisas. Se você pensar agora numa situação que parece impossível para você, apresente ela para Deus que você vai ver o possível acontecer. Mostre a sua dificuldade, a sua luta, e eu vou te mostrar o tamanho do nosso Deus, que pode todas as coisas. Mas claro que o inimigo das nossas almas, ele não está satisfeito com a nossa vitória, com o nosso ânimo diante das circunstâncias. Ele vai tentar minar a nossa fé, ele vai tentar nos fazer ficar desestabilizados. E como que ele faz isso? Ele lança medo. Assim aconteceu, o rei Senaqueribe enviou seus servos para falar ali para o povo de Judá. E ele começou a falar recados cheios de zombaria, cheios de blasfêmia contra Deus, para causar medo ao povo. Ele dizia, vocês não vão conseguir, todas as outras nações foram reduzidas a nada. E cadê os deuses das outras nações? Assim será com vocês, o seu Deus não tem força contra nós. E começou a falar coisas absurdas, a ponto de algumas pessoas dizerem assim, fala em aramaico, não fala em hebraico para que o povo todo não entenda e fique com medo. Mas ele não parou, ele continuou falando na língua que todo mundo entendesse, porque a estratégia do nosso inimigo é causar medo, porque o medo desestabiliza, porque o medo mina a nossa fé, porque o medo nos paralisa e não nos impulsiona para frente. A gente não vê direito, a gente não escuta direito quando a gente está com medo. E o diabo sabe disso, o nosso inimigo sabe disso, o rei Senaqueribe sabia disso. E uma das estratégias dele é lançar o medo, porque a partir do momento em que nós pegamos a isca do medo, a gente cria a dúvida dentro do nosso coração. A gente pergunta, será mesmo que Deus vai fazer? Será mesmo que Ele se importa, que Ele vai cuidar dessa situação? Será que essa situação é tão importante para Deus ali prestar atenção em mim? Será que Ele vai cumprir tudo o que prometeu? E a dúvida não pertence ao Senhor. Eu te dou um conselho, permaneça firme, permaneça fiel. Não deixe com que o medo nem a dúvida tomem conta de vocês, estabilize você. A sua postura deve permanecer. E diante daquela situação, o que faríamos? Será que nós iríamos para as redes sociais desabafar, brigar, arranjar confusão? Será que nós iríamos murmurar contra Deus, como o povo de Israel fez lá no deserto? Ou será que nós também, não sei, abandonaríamos a situação, já entregaríamos os pontos, nos faríamos de vítimas, ó céus, ó vida, porque eu... Mas eu quero te falar que o rei Ezequias soube fazer a coisa certa no momento certo. A Bíblia fala que ele subiu ao templo para orar. Ele buscou a resposta no lugar certo. Ele buscou no lugar certo aquilo que ele precisava, no altar do Senhor, em oração. Ele não foi fazer o que o homem diz que é para fazer. Ele foi buscar no Senhor a resposta que ele precisava. E a Bíblia fala que na mesma noite, note que não foi no dia seguinte, porque Deus não se atrasa, Deus não se adianta. No momento certo, Ele manda socorro. A Bíblia fala que na mesma noite, o anjo do Senhor foi enviado para matar 185 mil soldados assírios que estavam acampados ali.
amedrontando o povo de Deus. Na manhã seguinte, o rei Senaqueribe acorda, olha para um lado, olha para o outro, só haviam pessoas mortas. Cadáver para um lado, cadáver para o outro. E a Bíblia fala que ele volta para sua terra envergonhado. E aí o povo de Deus não precisou sequer levantar uma espada para ganhar aquela guerra. Porque o próprio Deus luta as nossas guerras. Porque o nosso próprio Deus, ele vence as nossas batalhas. E esse é o Deus que nós servimos. Eu não sei qual o tamanho da sua luta. Eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu quero te encorajar a agir, a tomar postura, tomar posição, tirar dentro de você aquilo que não é para estar, as coisas impuras, organizar sua vida, colocar tudo no lugar, adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. E confie naquele que pode fazer por você. Não esqueça que nada é impossível para Deus. Talvez seja uma doença, talvez seja a salvação do seu esposo, da salvação do seu filho, eu não sei. Mas o que eu sei é que não há nada que a mão dele não alcance, não há nada que o poder dele não transforme. O Senhor, ele é poderoso para transformar a nossa vida, para mudar a nossa circunstância, mudar a nossa história. Nós precisamos ter o rei Ezequias como exemplo. Esses passos nos traz inspiração para seguir uma vida correta diante do Senhor. Não deixe o inimigo das nossas almas confundir você, confundir a sua fé. Mas, pelo contrário, viva plenamente aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para o seu tempo. Eu tenho certeza que você verá que Deus fará ainda grandes coisas ao seu respeito. Eu preguei essa palavra semana passada na nossa igreja, impactou muito a minha vida e eu espero que também tenha edificado a sua. Muito obrigada por você ter assistido até aqui, obrigada por você ter me feito companhia até aqui. E sexta-feira, na próxima sexta-feira, temos convidado especial e eu espero muito que você esteja conosco. Não esquece, um pensamento pode mudar a sua vida. Deus abençoe e até a próxima.